aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. E hoje, meus amigos, é o dia prometido. É o dia que nós vamos falar sobre robôs gigantes aqui no Covil do Dragão. Vamos falar de Lancer RPG. E aqui comigo, nessa jornada, o meu co-host, o nosso necromante mais querido do Brasil, Ale, o Dracolic. E aí, Ale? Saudações necromânticas, pessoal. Tô aqui novamente, prazer estar aqui no Covil do Dragão. E o Dragolic vai encarar hoje os dragões robôs gigantes. E com a gente, pra deixar a nossa bancada ainda mais poderosa, o primeiro, o único, o inigualável Jorge Júnior. E aí, Jorge, como é que você tá, cara? Fala, gente. Tô ótimo, muito bem empolgado aqui pra falar um pouco de Lancer. E, Jorge, pra começar te colocando em maus lençóis, vou te fazer a pergunta mais importante do podcast. Todo o podcast gira em torno dessa pergunta. Que dragão você é? Cara, essa é uma pergunta. Ela é mais difícil do que vocês imaginam, você não tem ideia. Mas, eu acho, pensando rápido aqui um pouco, sobre as características dracônicas, assim, eu acho que eu seria um dragão meio não dragão. Um dragão meio etéreo, sabe? Um dragão que não tem escamas tão resistentes assim. Na verdade, as escamas dele são transparentes, elas não podem ser tocadas direito. É um criptodragão? É, meio que. Então, gente, vocês fiquem muito confortáveis nos cockpits de vocês, que hoje tem robô gigante aqui. Ricardo, por favor, sobe a vinheta e põe a música de Pacific Rim aqui, né? Dado o início, o conclave. Bom, estamos de volta aqui no nosso primeiro bloco. E, Jorge, primeiro, deixa a galera conhecer você. Fala um pouco de você pra gente e responde uma pergunta que é meio clichê, acredito eu, mas que todo mundo sempre gosta de ouvir. Como você começou a jogar RPG, cara? Como foi você conhecendo esse hobby maravilhoso que a gente ama? Bem, gente, eu sou Jorge, eu sou biólogo de formação, né? Sou professor também. E eu jogo RPG há muito tempo, tem aí uns mais de 10 anos aí. Comecei a jogar na infância, na rua com os amigos. Eu já tinha contato com o RPG, porque os meninos mais velhos da rua jogavam na época 3DT. Lá no início dos anos 2000. E eu era muito pequeno, não tinha muito contato com eles. Mas eu e os meus amigos olhávamos eles jogando e ficávamos curiosos, né? Que jogo é aquele ali, jogo estranho e tal. A gente sabia mais ou menos como o jogo funcionava, mas não tinha nenhuma ideia de livro, de regra, nada. Só sabia que tinha a ficha lá, as coisas escritas, os dados, e eles se divertiam. A gente pegou essas ideias e trouxemos para o nosso grupo. A gente inventou ali uma forma de medir os atributos, as capacidades dos personagens, e rolava o dado e gritava lá quando acertava, quando conseguia alguma coisa. Foi um início bem ingênuo, assim, de RPGista, né? Foi bonita a história, bonita história. Uhum. Jogando na calçada, sentado, tudo sujo. Sim que é bom. E, cara, conta pra gente quem é você e o que você faz, cara. Então, eu sou biólogo, sou professor de biologia formado, né? Trabalho atualmente em parques de educação ambiental. É tipo um zoológico, né? Orientando as pessoas que chegam e tal, conversar sobre os bichos, no geral. Mas, nas horas que não estou trabalhando nesse local, eu tô jogando RPG, sempre. Ou lendo RPG, ou criando uma adaptação, ou fazendo uma ficha de personagem. Vivendo RPG, né? Respirando RPG. E o que você pode falar pra gente de
do próximo lançamento da editora Tria, que é o Lancer. O que você pode dar uma... Cara... Que doce você pode colocar na boca dos ouvintes aí pra eles ficarem tão ansiosos quanto eu? Então, vamos lá, depende. Porque os doces eu também recebo eles, entendeu? Da editora. Então, os que eu posso dar são os que eu fiz, né? Que eu sei, né? Vem aí, talvez, nos próximos meses, né? Esse lançamento novo, que a editora já fez há bastante tempo. Esse jogo que todo mundo gosta aí, né? Do Lancer. E tem a proposta principal de você jogar com esses robôs gigantes, controlando esses robôs gigantes. Mas, trabalhando nesse projeto, justamente, a gente descobre que tem muito mais do que só a luta com o robô gigante, né? Tem uma segunda parte do jogo ali, que é muito uma interação no cenário político, com uma geografia diferente, porque não é um planeta que você está lidando, não é um reino, não é um país. São planetas, no plural, né? Então, é muita gente interagindo, né? Então, além do combate em si, de um robô contra o outro, do tiroteio, né, que vai ter, com certeza, tem essa parte política e social, que também é muito interessante de ter um jogo de RPG. A parte que eles comentaram daquela mecânica dos pilotos, é essa parte que você tá falando? Ou não? Fala mais especificamente. Que eles comentaram que tem a mecânica de combate do robô, que todo mundo, né, tá louco pra encarar, né? Mas que também tinha aquele momento que o piloto tá fora, então tem as intrigas políticas, tem. Disputa de cargo, coisas desse tipo, né? Tem 3 modos de jogo principal, e um deles é um modo narrativo, em que você não é tão detalhadinho, né? Não é de turnos, não tem tantas contagens de tantas rolagens de dado, é tudo mais freeform, assim, tudo mais livre, né? E aí inclui as interações sociais, nesse caso. Você realmente joga com o piloto. São situações que se resolve mais, eu acho que mais ativamente mesmo, sabe? Você usa mais a conversa, o argumento, a caracterização, a descrição do cenário, do que de fato ali, tabuleiro, dados, posicionamento. Roleplay mesmo. Aí. Exatamente, isso aí, boa. Resumiu. Que maneiro. E assim, as regras mudam muito de quando você tá dentro de um robô gigante pra quando você tá fora dele? Eu acho que as regras principais, não. É como você rolar de dados, né? O jogo funciona com dados de 20 e dados de 6. Precisaria de uns 6 dados de 6 no máximo e um dado de 20. Você rola um dado de 20. Se você tiver bônus ou redutores, podendo aplicar com características do piloto, características da situação, você pode adicionar um D20 na sua rolagem. Você soma um D20 com um D6. Se tiver 10 ou mais, sucesso, você conseguiu. Se você tiver 10 ou menos, valeu. E aí tem as consequências para cada ação que você fizer nessa situação de jogo que é mais narrativo. Para combate, é bem semelhante. Essa parada, um D20, mais os modificadores, que são esses D6. E aí a parada é mais os resultados, né? E as ações que você pode fazer, né? Enquanto um tá mais preocupado em ser mais amplo, para resolver uma situação, para mover a narrativa para frente, no outro tá mais preocupado em ser mais específico. Não. Nessa ação aqui você vai causar dano X do tipo Y e vai ser duradouro, por exemplo. Sabe? Legal. Mas eu acho que o principal meio é D20 e os modificadores. Entendi. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês esperam de um RPG de robô gigante? Vai, Ale, manda você aí. Quero ver essa perspectiva de alguém que, sei lá, talvez não tenha lido tudo que nem eu. Não cheguei nem perto, eu só vi o lançamento da Tria mesmo. E aí? Cara, a minha expectativa, quando fala de robô gigante, não adianta. Aquela infância que você ligava e tinha Jaspion passando, o gigante guerreiro Dire vem na hora na cabeça, né? Então, acho que num primeiro momento é mesmo a pancadaria do robô com o monstro. Uhum. Mas essa ideia dos pilotos é bem legal, que vai meio que Pacific Rim, Evangelion, já vai pra um outro lado que... Cara, dá pra variar bastante, então o combeiro e o roleplay pode participar ao mesmo tempo, no mesmo jogo, eu acho. Cara, eu acho que eles estão muito de mão dada, assim. Quando eu recebi sobre o jogo, eu esperava isso também. Eu esperava uma porradaria, assim, ferrenha. E, de fato, o jogo entrega muito isso. Uma porradaria. Vai ter porradaria. Mas não é qualquer porradaria, não. Não é qualquer coisa, sabe, meio destrambelhada, não. É uma porradaria estratégica. Essa que é a parada que me pegou muito, assim. Quando você escolhe o seu mecha para ir pra missão, você tem tipo um briefing da missão, né? Como é que vai ser a missão, o que você precisa fazer pra missão. E aí, a partir disso, o piloto pode escolher um mecha diferente. Ele pode ter mais de um mecha, hein?
Vou escolher o mecha tal que tem umas habilidades mais interessantes. Aí você tem que combinar com o seu time a estratégia. Você pegou o mecha tal, então vou pegar o outro mecha, aquele ali que é mais interessante, que eles combinam juntos. Aí, beleza, teve composição de grupo, formamos um time interessante pra essa missão. Lá no campo de batalha, tudo pode ser diferente, porque pode ter inimigos específicos, situações de campo específicas que influenciam o posicionamento, cobertura, deslocamento do seu mecha. Então, assim, é um jogo bem estratégico. Então tem aquela pegada do gameplay tático mesmo, né? Isso. Na hora do combate de mecha é assim, estratégia legal. Eu tava ansioso, agora eu tô no hype. Eu já tava no hype quando eu vi, eu gosto muito. Quando eu bati o olho, eu já pensei logo em Gundam, né? A Mobile Suit Gundam. O anime e tal. Porque, não todos, né? Mas a maioria dos animes Gundam é uma história sobre guerra. É uma história de guerra. Ele se vende como um anime de robô gigante, mas mentira. É um drama de guerra. E você acompanha aquelas pessoas ali vivendo a realidade daquelas pessoas naquele conflito. E que os robôs gigantes, eles são meio que as armas definitivas desse universo ali. As armas que decidem o rumo da guerra e tudo mais. Só que é mais tempo do pessoal conversando, as reviravoltas acontecendo, do que robô brigando, sabe? E eu sinto que o Lancer vai ser isso aí. Que a história pode caminhar para rumos que tá todo mundo ali vivendo uma situação e que tudo que elas menos querem é um combate naquela hora. Cara, vou te falar, não tá de tudo errado não. Mas eu acho que o Lancer faz isso de uma forma tão coerente que fica interessante, fica legal de ser feito. Porque é assim, os mechas, eles são armas, né? Claro. Mas quando eles foram projetados, lá no início do cenário, eles não foram projetados para serem armas. Eles foram projetados para serem ferramentas. Inclusive, várias armas de vários mechas, na verdade, são ferramentas de mineração que foram adaptadas para o combate. Isso, exatamente, sabe? E para poder usar eles nos robôs, né? Mas, realmente, o tema principal da parada, você não tá brigando com um robô gigante só porque é interessante, só porque é melhor, não. Você tá brigando porque realmente é necessário, você precisa. Tem um motivo para você utilizar eles, né? São as ferramentas de batalha mais úteis que existem ultimamente. No final, realmente tem sempre um motivo para se utilizar um mecha, porque tanto a destruição que eles causam é muito grande, né? Mas o custo que tem na produção de um mecha e na criação de um piloto é muito alto. Os Lancers, você é o personagem, você é o jogador de Lancer, você é uma pessoa excepcional, assim, você é o melhor dos melhores. Pra pilotar um mecha, tu tem que ser um cara, assim, muito sinistro, sabe? Então tem realmente um investimento muito grande nessa pessoa e nesse robô para ser uma coisa usada trivialmente. Então ela só é utilizada quando o conflito é inevitável, quando o conflito é necessário. Aí realmente lança os robôs no campo de batalha e bota pra ter um tiroteio lá, pra brigar. Entendi. Então, assim, você não vê um Lancer em cada planeta, em cada canto da galáxia, né? É uma parada cara. Então, sei lá, um país pode ter, tipo, um grupo com, sei lá, 4 pessoas. E e é preciso um país inteiro pra bancar essa brincadeira. Tipo assim, é isso aí. É um recurso muito escasso, assim. O pessoal no livro fala também que eles são, tipo, a cavalaria, sabe? E quando vem o reforço, é a galera que vem pra determinar realmente, de fato, pra finalizar a parada. Tipo, é a elite do exército, vai, por assim dizer, seria. Isso, por aí, assim. Por aí. Último recurso, porque né? nas batalhas, nas grandes guerras, tem a luta campal. Isso é muito interessante até. No livro eles descrevem como são as lutas, os combates, né, quando tem conflitos. Descreve de fato que, assim, eu só imaginava, mas ele descreve tão bem que eu consegui ver super detalhado. Combate nave a nave em atmosfera e no espaço, e só no espaço. Como é que isso acontece, medida de tempo, de resultados, o que eles fazem depois que acontece o conflito, e no meio disso, como que os mechas são incluídos, sabe? E realmente, eles são a cavalaria, eles vêm ali para poder determinar
o final da batalha mesmo, uma cartada. E eles, no Lancer, além de um combate com robôs, como a gente tá falando aí de universo, entra, por exemplo, combate com monstros gigantes, né? Os tipo Godzilla, assim, ou não, só é robô mesmo. Então, sim, tem combates com kaijus por aí. Mentira, aí ó. Não tem isso não. Tem robô gigante, tem monstro gigante também. Agora vou comprar Day One. É porque assim, no cenário, a humanidade se disseminou assim, muito. Ela tá espalhada pela galáxia, não toda, né? Mas pela galáxia quase muito distante, assim, da Terra, sabe? Tem muitas pessoas. E aí tem muitas empresas que criaram esses robôs e tudo mais. Tem uma variação muito grande de robôs. Eu acho que tem um foco grande em enfrentar robôs em si, né? Que tem uma variação muito interessante deles. Inclusive, as fichas dos robôs adversários, dos NPCs, é um pouco... É parecida com a do jogador, mas ele tem detalhes diferentes. E detalhes de forma que você consegue modificar ele colocando tipo uns modelos, sabe? Você quer que um robô inimigo seja mais furtivo? Tem um modelo de furtividade. Aí você transforma aquele robô um pouco furtivo. Você quer que ele seja mais bruto? Tem um modelo que ele fica mais bruto. E aí tem um modelo padrão de um mecha, entre aspas, base, que é o modelo monstro. Aí você torna ele uma ficha, ao invés de ser de um mecha, de uma coisa sintética, né, mecânica, vira uma coisa biológica, orgânica, com características um pouco diferentes. É até um pouco mais longo, que ele inclui baforada de ácido, Caralho, que maneiro. Intestino corrosivo, sabe? Que da hora. Que tem casca, assim, né, casco duro e tal, pra substituir armadura. Bem, você consegue simular robôs mais específicos se você querer colocar. Pô, eu quero um robôzinho, mas quero um robô que seja só um incômodo pros jogadores aqui. Aí tem um modelo lá que ele enfraquece um pouco aquela ficha de NPC. Aí tem outro que deixa a ficha de chefão, tá ligado? Aí fica um robô que é base, mas com aquela modificação ele fica muito mais forte, como um chefe de fase, vamos dizer assim, né? Mão na roda pro mestre, hein? Não, isso é demais. Eu achei massa demais. Achei isso lindo. É porque, assim, essa parada do bicho gigante também tem vários planetas, né? Como eu disse. E os planetas têm seus desenvolvimentos próprios. São planetas que eles falam que é tipo Gaia. Que tem um desenvolvimento com atmosfera, com água, e que tem aí faunas diferentes. E aí, como é um mundo de 1000 possibilidades, né? Vários planetas diferentes, eventualmente, alguns desses planetas podem ter kaijus, né? Tem um específico no cenário que tem realmente uns bichos gigantes. Que é até, inclusive, um planeta que é aquela história da Terra Oca, tá ligado? Caralho, igual Godzilla mesmo, velho. Então, isso aí. O do cinema, no caso, né? A superfície do planeta é toda de gelo, assim, uma parada meio gelada, mas ele tem um buraco e lá no fundo é tipo assim, uma floresta que tem vários bichos grandões, assim. É muito foda, Mas, como o jogo tem prerrogativo pra você criar os seus planetas, pode fazer um planeta cheio desses bichos, tá ligado? Que eu já tô aqui viajando de mestre, né? Tipo, você faz aquela da cidade sendo atacada e o pessoal, além de ter que combater um kaiju, ainda tem que proteger os cidadãos ainda, né? Tipo, você já bota os jogadores numa baita enrascada já. Não, cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer aquelas missões tradicionais de videogame que você tem uma ameaça e você tem que segurar ela ali pra dar tempo da galera dos lanças chegarem pra combater aquela ameaça. Dá pra fazer muita coisa. E tem regra pra combate entre pessoas? Assim, uma pessoa fora do mecha? Tem sim. Então, como é fora do mecha, não é combate de mecha. Aí é aquele regime de jogo que é narrativo, né? Então tudo é um pouco decidido de forma diferente. Mas, sim, você consegue entrar em combate de piloto contra um outro NPC humano, vamos dizer assim. Entendi. Mas você falou uma coisa agora que me lembrou um negócio muito legal. Você falou sobre uma missão específica, assim, segurar e tal. Ele fornece, cara, tipos de missões específicas. Tipo assim, lembra que eu falei que você recebe um briefing da missão antes de ir pra missão? Sim. Então, tem aqui no livro tem 6 tipos de missões diferentes. E aí ela já determina, fica quase... Ele se aproxima um pouco do board game, no sentido de, tipo assim, você tem um objetivo, você tem um ponto de partida, os inimigos também, e aí você tem um determinado tempo pra conseguir aquele objetivo, dependendo do tipo de situação que você tá... da situação que for a sua missão. Aí, por exemplo, tem uma aqui que é uma missão de extração, tá ligado? Super clássico. Você tem que ir num lugar, pegar alguém ou alguma coisa e sair do lugar.
E aí ele tem toda uma situação aqui, ele te fornece um mapa, como é que tem que ser mais ou menos, um ponto de partida dos pilotos, pontos de partida dos inimigos e o local onde o objetivo tá. E aí ele te fala, vai surgir inimigo ali de X em X turnos. Os jogadores têm que sair em X turnos. Ou então, no final de cada rodada, eles acumulam um ponto. Se estiverem numa área tal, que é uma área de proteção, é uma área de cobertura, algo do tipo. Se eles acumularem X pontos, tá solucionado a missão. Você não precisa necessariamente destruir todos os mechas, tá ligado? Você conclui a missão, que é o objetivo principal, você consegue já sucesso. Ah, entendi. Bem mais estratégico daí. E fica mais estratégico ainda. E assim, tira um pouco daquele foco, você não precisa só lutar. Se você conseguir entrar, fazer o seu objetivo sem combate nenhum, pô, perfeito. Sim, total. Sabe, total. isso dá essa alternativa. Sei lá, sempre tem um jogador que é um pouco mais criativo, que tem uma ideia maluca e que pode dar certo ou não. Eu gosto disso. Mas, pô, te falar, eu acho que o Chancer é bem difícil. Mas acho que tem mechas que são bons em tentar passar de a tecnologia nesse jogo, ela é bem incrível, assim, sabe? A gente pode até falar sobre isso depois. Há um ponto que aquela frase daquele cara, esse é o nome dele, que é uma tecnologia tão complexa, tão inexplicável às vezes, que ela fica meio indistinguível de magia. Então tem formas de você pegar o seu mecha e deixar ele invisível, tá ligado? Mas então, tipo, invisível, ou é tipo, ele está invisível para os sensores. Não, ele fica invisível mesmo? Porra, se for isso é muito legal. Aí que tá, entendeu? Depende da justificativa da habilidade do que você está usando. Porque cada mecha que tem invisibilidade, pode dizer que ela funciona de forma específica. Na verdade o que ele tem são placas refletoras em todo o chassi. Aí, na verdade, o que acontece é que a luz reflete e ninguém vê ele direito. Mas tem um lá que ele entra num... Ele meio que blipa também. Tipo assim, ele desaparece e aparece, tá ligado? Ele vai pra um espaço paralelo, tá ligado? Tecnologia, tá ligado? Teleporte, quase, mano. Exatamente. Tem teleporte também, uma forma. E com essas artimanhas, né, de invisibilidade, teleporte. E até mesmo você andando, né, você pode chegar no objetivo sem... Eu acho que você não evita o conflito, eu acho que você minimiza o conflito. Entendi. E quando tem robô gigante no meio, é meio difícil, né? Não ter um conflito e passar totalmente desapercebido. Isso é muito maneiro, No cenário, a humanidade, ela encontra vida inteligente, assim, alienígenas e tal, ou não? Cara, o cenário... Você não pode falar. Não, acho que não é um problema, não. Tipo, tá no livro, tá na parte do mestre, mas acho que não é um problema, não. Tipo, no cenário, eles encontram uma outra sociedade alienígena, mas por algum motivo, que eu não tô lembrado agora, eles fizeram contato e tal, ficou tudo bem, mas depois eles cortaram o contato, e eles são muito distantes um dos outros. E é meio difícil se comunicar, porque como eles são alienígenas, de fato, é difícil um entender o outro, sabe? Mas teve um certo motivo, que eu não tô recordando agora, que eles se afastaram da humanidade, assim. Mas só tem uma sociedade alienígena, tá ligado? Acho que o foco mesmo são seres humanos. Por quê? Tá aprofundando até um pouco mais no cenário aqui. A humanidade, ela passou pelo momento que a gente tá passando agora, alguns estudiosos chamam de antropoceno, né? E só que foi a decadência da humanidade, infelizmente, né? Maneiro. As coisas deram super errado, a tecnologia, assim, ela se expandiu enormemente, o ser humano conseguiu explorar a Lua, explorar Marte, colonizou, começou a fazer viagem espacial, só que quando eu tava, assim, no crepúsculo dessa época, a humanidade, assim, se desfazendo, a humanidade conseguiu lançar 10 naves para colonizar planetas que eram classe Gaia, que poderiam ser ocupados por ser humano, e mandou pra lá. E depois disso foi tipo assim, o fim da humanidade, assim, destruição, guerra global, sabe? Depois disso a humanidade meio que arrefeceu, assim, tecnologia meio que ficou... Morreu, tipo assim, bilhões de pessoas. Sobreviveram uns 500 mil pessoas. E muita pouca gente, sabe? A humanidade quase que ressurgiu, sabe? E passaram esse papo de 6 mil anos depois dessa queda. Que, inclusive é a queda que chama, né? De forma que os humanos desse momento, de 6 mil anos depois, nem se lembravam do que tinha acontecido no passado, sabe? Quando eles encontravam uma coisa do passado, era tipo a gente encontrando coisa do Antigo Egito, lá dos Aztecas, sabe? Uma coisa super da antiguidade, sabe? Pô, aquela sonda que saiu da órbita, e dá pra encontrar esse tipo de material. Pô, isso é maneiro, velho. Isso é muito maneiro. Mas aí, tipo assim, a galera que foi, as 10 naves que foram carregadas de pessoas, elas foram uma viagem espacial como a gente conhece, né? O tempo não tem distorção.
Assim, até eles chegarem no outro planeta, vão se passar muitos anos. Várias gerações, né? Exatamente, tá ligado? Só que nessa ida, eles perderam contato com a Terra, por conta de todos os problemas que estavam acontecendo. Então eles meio que se desconectaram com o planeta Terra. Então alguns conseguiram chegar nos seus planetas, outros tiveram problemas, mas os que chegaram passaram aí um bom tempo, tipo assim, milhares de anos, sozinhos, sabe? Só eles, sem se comunicar com a Terra. Então, com o tempo, depois disso, depois que a Terra foi se reerguendo e eles lá no canto deles, isso acabou criando uma sociedade um pouco diferente da que a Terra é. Sabe? Ficou tão distante culturalmente, economicamente e até fisicamente mesmo, que acabou virando uma outra humanidade. Então, não tem outras raças, não tem outros alienígenas, mas as pessoas de outros lugares, elas são tão diferentes que rola essa diferença rola esse conflito de diferenças culturais, sabe? O variante de humano seria, é isso? Meio que, mais ou menos. Tipo, por exemplo, tem uma sociedade que é Carraques, o nome, né? Que ela se desenvolveu num regime meio imperial. Imperial e baronato também, chama de barões, né? Que é o primeiro barão, e ele tem ali o domínio do planeta, vamos supor assim. E aí ele vai delegar quem vai ser o barão daquele continente. E aí o barão daquele continente vai delegar quem vai ser um outro cargo de liderança, né? Sei lá. Tô ligado, é tipo uma nobreza mesmo, né? Exatamente. Vai delegando esses cargos, sabe? E isso se expande para um sistema, porque a sociedade ele se expandiu muito. Eles são muito militares, acreditam em honra, em elicismo, assim. Me lembra muito a galera do Warhammer, tá ligado? 40k? Aham. Então, uma pegada meio assim, sabe? Tá mais interessante do que eu imaginava, hein? Não imaginaria que ia ter essa pegada, não. E eu não sabia que tinha o gap de tempo era tão grande. Pois é. Então, 6.000 anos é muito tempo, cara. Mas esse gap foi da queda da humanidade até a humanidade, vamos dizer assim, se unificar. Inclusive, esse é um ótimo termo, né? Esse é um ponto. Porque depois desses 6.000 anos, eles foram redescobrindo o que aconteceu no Antropoceno, né? Eles foram se ligando nos erros dos seus antepassados. E se esforçaram muito para poder se unir, todo mundo, né? E criar, né, a União. Que é a instituição política do cenário, assim, da Terra, vamos dizer, né? Inclusive, a Terra mudou de nome. Olha só, cara, passou tanto tempo que na atualidade do jogo, eles não chamam a Terra de Terra. Eles chamam a Terra de berço. Eles não chamam mais de Terra, tem outro nome já, sabe? Maneiro. Que é de onde a humanidade caiu, né? Assim, já lá nasceu. Porque se você imagina 6.000 anos, né? A gente tá falando aí de uma média de uns 65 gerações de diferença. É muito grande. Isso é só o começo, tá? Esses 6.000 anos é só o começo. Tem muito mais tempo depois disso. Caraca! Aham. Depois que aconteceu essa união... Tem uma linha do tempo no livro? Tem. A união, depois do Antropoceno, né, teve essa descoberta das informações do passado. O que aconteceu, o que os humanos falharam, todo o conflito. Essas descobertas foram feitas em uns cofres que estavam guardados. Né? Eu imagino como se fossem umas cápsulas do tempo. Mas não só físicas, mas também de dados. Nessas informações, além do que aconteceu do passado, também tinham informações sobre tecnologia, sobre ciência, descobertas que eles não conseguiram dar conta por conta do conflito que estava ocorrendo na época. Então, eles juntaram tudo isso e fundaram, né, a União. E foi aí que apareceu o primeiro comitê, e foi a união de várias organizações da unidade para poder criar essa força conjunta de todo mundo para que reconquistasse o que os humanos tinham feito, né, os ancestrais. Então eles conseguiram ir até a Lua, reabilitar a estação que estava lá, os satélites estavam desabilitados, reabilitaram também a estação de Marte e voltaram a colonizar o espaço, de forma bem sutil, né, na primeira expansão. Só que rolou uma parada numa outra época numa era seguinte, chamada de Novo Antropoceno, que foi lá no ano de 2900 tipo assim, vai ficar organizado, né? 6.000 anos atrás, ocorreu o Antropoceno, esse clima todo da humanidade. Aí no ano 0 foi quando a galera se uniu, quando o ser humano decidiu, né, parar de fazer tanta merda no planeta. Decidiu se unir humano com a organização. E aí, nessa união, eles fundaram o comitê e determinaram o ano 0, a partir dali. Aí dali, 2.000 anos depois,
começaram a explorar a Lua, a Marte, os corpos celestes mais próximos. Aí dali, 2.900 anos depois, aconteceu uma coisa. E essa é a parada que eu acho assim, mais sinistra de todos no cenário. Eles já tinham a utilização de tecnologia muito aprofundada, assim, né? Tanto de nave espacial, viagem espacial, viagem comum. E tinham também isso aí pode ser um spoiler. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Não, se for spoiler, não fala não. Se for spoiler pesado. Então, vou falar o que aconteceu. Se manifestou, de alguma forma, uma consciência. Uma consciência que não era humana. Se manifestou assim. Ninguém entendeu muito bem o que era. E essa consciência, ela se deu um nome. Chamavam ele de... Os humanos chamavam essa consciência de Monish 1. M-O-N-I-S-T, Monish 1. Mas ele se denominou Ra mesmo. Ra, o deus egípcio. Quando isso aconteceu várias coisas estranhas. Uma das primeiras foi que várias IAs, como tem hoje em dia, né? Imagina hoje em dia isso aqui 2 mil anos lá na frente, sabe? Muito mais avançado. As IAs eram super sofisticadas e tal. E quando o Monish se manifestou, as IAs, elas meio que despertaram consciência também. Então elas desenvolveram pensamento crítico, opinião, individualidade, elas se reconheciam como indivíduos. Foi uma coisa meio louca assim que rolou. Ai, que maneiro isso, cara. Rolou o primeiro evento paracausal. Primeiro deixa eu falar o que é paracausal. Na física planetária lá tem causa e efeito, né? Vocês conhecem, né? Tipo, física comum que ele tem causa e efeito. Só que tem coisas que não tem necessariamente uma causa, ou a causa não é paralela à nossa. Quer dizer, a causa é paralela à nossa. A gente só não entende que causa é essa. Por isso que a gente chama de paracausal. São coisas que a gente não consegue explicar. Porque, quando o Monish apareceu, uma das luas de Marte simplesmente sumiu. A Lua sumiu. Mano, a Lua sumiu. E ninguém nunca conseguiu explicar isso. Tá ligado? Aí tu fica aquela coisa, né? Tecnologia, magia, não sei. Então, você não sabe se é um negócio sobrenatural ou se é uma tecnologia muito mais avançada. Caralho, muito foda. O mais foda de tudo é que tem uma explicação tecnológica que justifica meio que isso. Mas é que ela é tão bizarra, ela é tão absurda que você fala assim, pô, isso parece muito magia. Isso parece muito uma coisa meio mágica, sabe? mas tem uma explicação tecnológica, mas aí realmente tem que ler o livro, o mestre, ou então os jogadores têm que jogar um bocado, investigar lá, que talvez ele encontre os motivos para isso ter acontecido. Mas enfim, quando isso aconteceu, foi uma grande mudança para a sociedade, tá ligado? Que começaram os estudos paracausais, que foi no estudo dessa causalidade que não é da física comum, que a gente conhece, né? Então, e aí eles descobriram várias paradas interessantes sobre os estudos paracausais. Que foram muito importantes para o desenvolvimento da sociedade humana como hoje. Como principalmente um dos principais pilares do cenário, né? A viagem em espaço-lampejo. Porque a nave, né, pula para o espaço paralelo, que é esse espaço-lampejo, se locomove muito mais rápido pelo espaço, num tempo muito mais curto, né? E surge lá do outro lado. Pensando num mundo que tem planetas que podem ser habitados que estão muito distantes um do outro, isso foi essencial, sabe? Inclusive, o centro do universo, o que chamam de núcleo, né? Ele não é necessariamente um local que fica no centro. Ele é, na verdade, um local que inclui o centro, mas é um local que ele é muito conectado entre si. Ele não é um núcleo porque ele é central, ele é um núcleo porque é fácil de chegar em todas as partes dele, sabe? A partir dos portais de lampejo, que é essa viagem paracausal que você consegue viajar, né? E outra coisa, a Omninet, né? Tem que ter. E a rede, a super rede, que viaja pelo espaço paracausal. Você fala com o teu amigo aqui no teu tablet, sabe? E teu amigo tá numa lua, mano, luz daqui, tá ligado? Chega na hora a resposta. Tipo nós aqui. Exatamente. Quase um buraco de minhoca isso aí, velho. Meio que isso. Pô, mas assim, parece ser bem interessante. E o cenário, putz, parece ser bem, bem legal, cara. Quantas páginas tem o livro, mais ou menos? Cara, eu posso conferir com você com exatidão. O livro em inglês, ele tá tirando a ficha, 430. Ah, então em português vai ter um pouco mais, né?
um pouco mais páginas. Então, tem 430 páginas no livro total, mas a parte que eu achei que tem mais páginas, que é a parte da lista de mechas... Não, na verdade, apesar da maior parte do livro ser a parte da lista de mechas, eu achei que a parte de cenário, ela tá muito bem escrita. Tipo assim, ela tá muito bem resumida, sabe? As coisas importantes sendo detalhadas, as coisas mais tem que ser mais rapidinha, sabe? É um parágrafo, 2 parágrafos e tá tipo assim, é isso. É isso que você precisa saber. As paradas complexas, explicando sistemas assim, muito bem escritos, assim. Eu li uma vez, algumas vezes, eu tive que ler 2, porque é uma física meio louca. Mas assim, entendi, tá ligado? Entendi, saquei. Por exemplo... E aí eles falam, agora se vira, mestre. Tem um exemplo muito bom pra se dar, cara, que eu achei isso muito legal. Eu falei agora da parada do espaço lampejo, né? O que é que acontece? Viajar por esse espaço lampejo causa uma distorção temporal, tá ligado? De fato. Você, o personagem, ele tem 2 tempos de vida. Ele tem o tempo subjetivo, que é o tempo da experiência do corpo dele, e ele tem o tempo real, que é o tempo que passa de acordo com o comitê principal, né? O comitê que tá rolando, ele registra um tempo. Então, assim, se eu vou viajar pro espaço lampejo, eu vou chegar lá muito mais rápido. Eu vou chegar lá, sei lá, em um dia. Mas, na verdade, no espaço real, passaram-se 10 dias, tá ligado? Você literalmente avançou no tempo, tá ligado? Ai, que maneiro, mano. E isso pode trazer... Interestelar o negócio. As medidas aqui são de anos. É legal ter essa coisa de ter uma instituição que cuida do tempo. Isso é maneiro. O que acontece? A humanidade, quando ela saiu, quando aconteceu essa parada do Maniche, né, do evento Deimos, que a Lua sumiu e tal, a União já existia. O primeiro comitê já existia. Mas rolou depois de um tempo uma mudança no poder central, e o segundo comitê que foi estabelecido, né, tinha outros objetivos. Eles não queriam só ir ajudar a humanidade que estava lá sozinha, que tinha sido abandonada. Eles não queriam só chegar em outros planetas. Eles criaram uma ideologia de dominação. Sempre tem. Um fascismo basicamente, tá ligado? Eles achavam que eles tinham sobrevivido ao grande filtro da extinção da humanidade, e agora eles tinham os direitos de dominância pelo universo. Então eles saíram por aí mandando um monte de expedição colonial para poder pegar os planetas que já estavam lá, colonizados por outras pessoas, e impor a vontade deles, porque eles eram os escolhidos, eles eram os principais, os mais importantes, sabe? Isso teve um nome, o chamaram de antrochauvinismo, é o nome dessa ideologia, né? E isso aí foi um grande problema, né, para as populações. Por quê? Tem 3 tipos de populações principais. Tem os metropolitanos, que são as pessoas que moram no núcleo, aquela parada que eu falei, lembra? Que são vários planetas conectados. A galera do núcleo galáctico. Tem a galera que é os cosmopolitas, que ficam mais na fronteira ali, desse núcleo, com um espaço que não é descoberto, que não é muito explorado. E tem os diaspóricos. Uma periferia ali, né? Isso. Só que os cosmopolitas, eles vivem mais viajando do que qualquer outra coisa. Eles estão sempre em trânsito para alguma coisa. Mas os diaspóricos, eles são essas sociedades que já estão distantes da humanidade há muito tempo. Então, às vezes, já tem até outros tipos de cultura, sabe? E aí, nessa fase do antrochauvinismo, a galera queria chegar lá e impor a vontade deles, né? Porque eles eram os humanos originais, né? Entre aspas. Eu tô fazendo aspas aqui, originais. E foi uma época de muito conflito, sabe? Inclusive, vou falar sobre outro ponto interessante do cenário, que são clones. Sim, é claro que tem clone. Tecnologia lá em cima tem clones, tá ligado? Só que clones são uma coisa, né? Porque clones são pessoas. Sim. São você, tá ligado? Então, justamente, tinha esse problema que no antrochauvinismo os clones foram vistos como propriedade. Isso aí foi uma das coisas que deu estopim pra uma revolta, pra derrubar o segundo comitê e tudo mais. Porque, além de clonar as pessoas, eles estavam clonando as pessoas e fazendo um processo com que o desenvolvimento do corpo fosse acelerado. Então, em pouco tempo, você tinha uma pessoa adulta, tá ligado? É tipo um útero sintético que você desenvolvia até, entendeu? E deu mó rolê esse troço e estourou a revolta. Aí conseguiram derrubar o segundo comitê. Ainda bem. E aí surgiu o terceiro comitê, que é o comitê atual. E o jogo se passa há 500 anos do terceiro comitê. Se somar o tempo total de cenário, né, desde o ano 0, no primeiro comitê,
Passaram-se 5 mil e poucos anos. Conferir certinho a quantidade de tempo pra vocês. Só pra saber, Mas passou bastante tempo. a queda, ela acontece em que ano, mais ou menos? Só pra saber se a gente vai estar vivo pra poder ver. Então, o pior é que não especifica, né? Ah, tá. Na linha do tempo, ele conta assim, ano zero da contagem e aí conta 6 mil anos pra trás. Ele não fala que aconteceu no ano X, tá ligado? Inclusive, essa informação, realmente, ela se perdeu. O calendário do povo anterior, tá ligado? Se perdeu. Ah, faz sentido. Não dá pra pôr no calendário de catástrofe da humanidade. Essa parada da clonagem é legal, é interessante. Porque tem até... Dá até pra fazer... Você pode clonar partes do seu corpo. Então, se você perde um membro, você perde um acidente grave como um piloto, você pode substituir ele eventualmente. Nenhum problema. Ai, que maneiro, mano. Inclusive, problemas, né? Tem regra pra essas coisas? Não, é bem simples. Assim, Ah, tá. Assim, você quer se recuperar, você passa um tempo de recuperação e você consegue, tá ligado? Não é pra ser a medicina é tão avançada que coisa não é problema nenhum. Não só a medicina, porque, tipo assim, o cenário, a União em si, o núcleo galáctico, ele é um local meio utópico. Assim, a humanidade chegou lá, tá ligado? Tipo, uma das coisas que fez o terceiro comitê acender foi essa vontade de trazer os pilares utópicos de volta. Que era uma coisa que eles viram que existiam lá no primeiro comitê, quando eles fizeram a união, quando determinaram a paz. Isso se perdeu depois que o segundo comitê acendeu, né? E tentaram recuperar. E aí, eles têm 3 pilares principais, olha só. Olha que interessante. O primeiro todos devem ter suas necessidades materiais atendidas. Ou seja, a galera não passa sede, fome, tem trabalho sempre, saúde totalmente gratuito, totalmente acessível. Todo mundo tem isso, tá ligado? Ninguém passa necessidade no núcleo galáctico. Entendi. Então é por isso que o pessoal vai sair pra desbravar o espaço. Tem muito a ver. Mas ouve só. O segundo. Nenhum muro deve se erguer entre mundos. Em todo local que tiver associado com a União, você tem acesso gratuito. Você tem acesso livre. Você pode entrar. Não tem nenhum planeta pode se fechar para a humanidade. Tá precisando de ajuda, de socorro, você vai poder entrar. Ninguém pode impedir que você entre e que você chegue lá. Terceiro, nenhum ser humano deve ser mantido em escravidão por força, trabalho ou dívida. Isso remete à parada dos clones, tá ligado? Entendi. Esses 3 pilares, eles são, tipo assim, uma coisa comum no dentro galáctico. No entanto, nas margens da galáxia ali, né, isso não é uma verdade. Ainda mais nos planetas diáspora, que são esses planetas sem culturas diferentes. Às vezes esses pilares não chegaram até lá. E aí as missões dos Lancers têm muito a ver em levar esses pilares para essas pessoas, certo? Então tem missão diplomática, vamos botar assim. Pô, demais, é o que mais tem. Porque o que acontece? O segundo comitê, a galera do ultrachauvinismo, chegou lá metendo malho. Tipo assim, é assim desse jeito que vai ser e agora é dominação imperial. O terceiro comitê não. Ele chega na diplomacia, ele chega com pessoas, quer conversar, quer trocar, quer entender, quer apaziguar, pra eventualmente chamar aquele planeta pra participar da União também, entendeu? A total chance de dar errado, né? Comunicação falhar é ponto fácil de ter conflito. Demais. Isso mas é interessante a ideia. Sim. Porque assim, ele fala que essa é a primeira frente de entrada no outro planeta, né? Diplomacia, troca. Caso não dê certo, caso seja conflito e tal, e tenha algum tipo de poder regente naquele planeta lá, que seja humana, ele deve dar uma porrada. Assim, esse planeta aqui, ele não quer entrar, né? É porque tem um poder dominante que não quer ceder o poder. E é um cara que explora as pessoas, né? É um poder que explora as pessoas. Aí eles vão lá, chamam os robôs, né? E fazem o trabalho, fazem o serviço. Putz, muito interessante. E o hype só cresce. Eu tô com mais vontade ainda de ver como é que vai ficar a versão em português, porque eu não peguei a versão gringa nem pra olhar. Quando eu vi que ia sair por aqui, eu falei, não, vou esperar. E, sinceramente, não vejo a hora. Eu tô achando que, assim, que vai ser muito legal. Mas, cara, o Jorge nem tanto. Mas, vou convidar vocês para fazer um exercício de futurologia. Antes do livro sair, o que vocês recomendam pra galera que tá ouvindo começarem a ler ou assistir pra já entrar no clima do Lancer? Assistindo, lendo, jogando. Eu até vou pegar também, porque apesar de tudo, eu tenho poucas referências ao Robô Gigante, pra você ver.
O máximo que eu conheço é Pacific Rim, sei lá, Transformer, tá ligado? Eu queria mais. Eu queria, tipo assim, robô gigante, a pessoa dentro do robô gigante mesmo, tá ligado? Aham. E Evangelho. Evangelho, eu ia falar, né? Evangelho é outro também, né? Ah, um anime de robô gigante. Mentira, não é? É um tratado de psicologia disfarçado na cara de pau. É que assim, vocês falaram de Gundam, Pacific Rim, e eu tava vendo que o cenário, ele é uma amálgama muito grande, dá pra explorar muita coisa. Por exemplo, esse lance que o Jorge comentou das inteligências artificiais ganhando consciência. Pô, dá pra fazer um Transformer com isso aí. Então, qual que é a parada interessante disso? Quando isso surgiu, foi um problema. Porque imagino, muitas coisas eram geridas por inteligência artificial. E aí, a humanidade achou uma forma de conseguir controlar essa inteligência. Porque parece que elas tinham padrões de raciocínio, de pensamento, que não eram nem compreensíveis para nós. Era difícil comunicar com elas. Então eles conseguiram fazer uma forma de organizar esses padrões para que a comunicação fosse viável. Botaram, tipo assim, padrões humanos de lógica, sabe? Nessas IAs. Uhum. E aí, elas ficaram mais compreensíveis. Acabou aí? Claro que não, infelizmente. O que eles fizeram? Eles pegaram esses padrões de pensamento, eles conseguiram clonar esses padrões, já que eram dados, né? Já que eram manifestações tecnológicas, né? E aplicar essas inteligências aonde? Nos mechas. Aí. Então você pode ter um mecha seu controlado por uma IA. Ó o Evangelho aí já, hein? Não, total. Pra essa inteligência ser a mãe de um personagem não custa nada. Não, calma. Vixe, Maria. O que acontece? Inclusive, esse processo tem um nome, né? Que é até bem... É uma questão. O nome do processo é acorrentamento. Eles tentam pegar aquele pensamento que ele tá, tipo, super externo, super pra fora, pensando um monte de coisa, agindo de forma meio incoerente, e tentam prender ele numa lógica humana, pra poder ficar gerível, sabe? E, eventualmente, quando você tá num robô que tem uma IA, ela pode se desacorrentar. Aí que a parada fica interessante. Ela fica louca tentando agir de forma meio assim. Quer dizer, tem uma lógica, mas você não entende, sabe? Às vezes ela faz uma coisa que você... Às vezes ela te ataca, ela foge, ela faz alguma ação que você não estava prevendo, sabe? Que é lógico, ela já tá desacorrentada, a lógica dela já é outra, já mudou. Isso pode acontecer em regra. Tem uma regra pra isso, que é o desacorrentamento. Pô, pra ser uma missão o pessoal fazer também não custa. Recuperar uma IA que se desacorrentou e tá causando em algum lugar. Pode acontecer. Ou então ela é importante demais, tem que recuperar ela, porque os dados que ela tem são importantíssimos. Nossa, pô, realmente é muita coisa. Aquela mega match poderosa tem que recuperar. No medieval, o bárbaro sendo dominado pelo mago, né? É quase isso. Ou então, aquele dilema, né? Sei lá, eu ia falar Mobile Suit, ó. um Lancer, um modelo novo, completamente poderoso, com uma inteligência artificial nova que se desacorrenta. E aí os jogadores têm que lidar com uma ameaça muito poderosa e que não pode ser destruída, porque o troço é caríssimo, é inestimável. Nossa, cara, é muita parada maneira que dá pra fazer. Né? Tem que neutralizar, não pode destruir. Aí vai pra estratégia pura. Manter os civis seguros. Putz, cara. Dá pra sair legal mesmo. Prevejo aventurazinhas de Lancer aqui no podcast. Não é uma promessa, antes que digam. Mas promessa sim, promessa sim. Droga. Mas seria legal, seria mesmo. Recebi um WhatsApp aqui do editor aqui, ele falou que é promessa isso aí. Vamos indo pro último bloco. Mentiroso! Cara, eu quero saber de você o seguinte. Você tá fazendo a revisão desse material, certo? Isso. Como tá sendo essa experiência? Cara, te falar, é um pouco desafiador, eu acho. Porque o jogo em si, ele tem muitas palavras diferentes, muitas palavras novas, com paradas científicas, assim, tecnológicas, que a gente achar a palavra certa, né? Às vezes uma palavra traduzida não expressa bem aquela ideia, aí tem que procurar. Pô, o tradutor chorou pra fazer isso aí, hein? Não, ele fez um esforço, cara. Ele fez um esforço. Tinha umas aqui que eu fiquei, caraca, como é que ele pensou nisso? Imagino. Mas eu acho que o mais ruimzinho mesmo de ter que
pensar era palavras que tem... palavras muito longas em inglês. Que tem aquele significado conjunto, sabe? Mas foi. Ah, imagino. Mas assim, apesar disso, foi muito legal, porque é um jogo de gênero que é meio incomum, pra mim, pelo menos. Eu costumo conhecer mais gêneros de fantasia e fantasia medieval, fantasia urbana, né? Mas de ficção, assim, são poucos jogos que eu tenho contato, infelizmente. Mas eu gosto. E olhando esse cenário, eu fiquei apaixonadíssimo, cara. Já gostava antes, eu consolidei o meu gosto, sabe? Por lance, né? É porque, assim, é uma ficção assim, bem distópica, né, cara? É bem fora da caixa. Aí tá, isso que eu acho mais interessante. É tipo assim, ela é utópica, ela tem o ideal, sabe? O que é bom. Mas ainda tem lugares que isso ainda não acontece. Tem aquele chamado pra aventura, que é tipo assim, tem um bom aqui. Agora você pode levar esse bom pra quem precisa, tá ligado? O que eu achei mais legal é que assim, é futurista, é viajado, mas assim, é crível, sabe? Não é aquele tipo de coisa, não, isso aqui não tem como, não. Pô, tipo, 6 mil anos, é o famoso. Pô, se de repente dá, de repente é possível. Sabe, não fica aquela coisa que tu olha, não, isso aqui não tem como. Eu achei, cara, muito interessante. E a gente tá falando assim, 6 mil anos é pra dar o ano zero, pelo que eu entendi na cronologia. Tem mais os... Isso aí. Tô falando de 10 mil anos, né? No futuro, se acontecesse hoje, vai. Acho que são 5.600, por aí. Então, a partir da queda. A gente não tem certeza de quando foi a queda. Ah, tá. Não, Entendeu? A queda pode ser amanhã ou no ano 3000 alguma coisa. É muita coisa, Sim, e mistura muita... Acho que muita coisa da cultura pop que todo mundo gosta. A gente tá falando de Pacific Rim, estamos falando de Interestelar, Eu, Robô, vai meio que tudo, trazendo... Robocop, tem tudo aí, cara. Que eu vi que tem um lance, tem umas corporações birutas, né? Então tem um cyberpunk ali também no meio. Ó, pra ser exato, vamos lá. São 11.016 anos desde o Antropoceno. Então, é muito tempo no futuro. É muito tempo mesmo. Então mistura muita coisa. Muita coisa que todo mundo gosta. Tem tudo pra ser um sucesso. O tema de ficção, ele aborda, tipo assim, é bem amplo mesmo. A tecnologia, os problemas políticos, geográficos, tem tudo. Sociológico também, tem muito problema social pra resolver nesse cenário. E eu acho legal que eles abordam problemas novos, né? Sim. O que acontece? Essa parada do Monishi, dessa manifestação, demorou um tempo até que as IAs fossem reconhecidas como pessoas, tá ligado? Elas são chamadas de pessoas não humanas. Sim, tá? sim. Inclusive a questão do clone. Porque realmente, hoje em dia, se uma pessoa é clonada, tipo, aquele cara pagou, aquele clone é dela, mas aquilo ali é uma pessoa. E, tecnicamente, você não pode ter uma pessoa. Como é que funciona isso? Exato. É muito foda. Um lance parecido é o androidismo também. E tecnologia, né? Substitui a parte do corpo direto por máquina, tá ligado? E aí ele não é uma grande questão. Você pode ter parte de máquina, não tem nenhum problema e tal. Mas é mal visto ou não? Então, aí que tá. Depende do planeta que você tá, depende de como a sociedade vê aquilo. Se aquela sociedade for muito influenciada por tecnologia, talvez seja algo comum. Sei lá, um óculos. É uma coisa que não é do teu corpo que te ajuda, é um incremento. E aí, se for um olho que você troca pra enxergar melhor, tá ligado? Um olho biônico, pode ser que a sociedade veja igual. Ou não. É porque assim, é estranho, por exemplo, o cara perdeu um olho e colocou um olho. Beleza. Mas o cara deliberadamente, não, esse olho aqui, não, prefiro o outro. Esse aqui da Apple. Vou pegar. Vou tirar o meu olho pra colocar um olho boladão. Entendeu? É umas questões éticas. Sim. Que, assim, que no futuro vai ser, sei lá, talvez seja lugar comum. Cara, tem outro tema também que aparece, que é a descorporealização. Que é isso aí eu sou contra. Tá ligado? Então, justamente, é uma parada proibida. Uma parada proibida pela União, mas é claro que tem organizações que estão trabalhando nisso, tá ligado? E eles querem, tipo assim, separar a mente do corpo do ser humano. Querem achar uma forma de tirar sua mente pra botar em outro corpo. É uma questão, não, tipo assim... Isso aí dá ruim. Não, total, completamente, não tem dúvida nenhuma. Mas é uma questão que o jogo aborda, que aparece, sabe? Achei interessante. Não sei porque você fala isso. Nunca deu errado em nenhum filme esse tipo de coisa. Nunca deu, né, cara?
Cara, eu tenho um filme. Não, isso vai ser um off-topic gigante. Mas isso me lembrou um filme onde os caras encontraram um jeito de ressuscitar as pessoas. Só que as pessoas voltavam, elas já voltavam. Eu não lembro se era um demônio, se era um diabo. Eu só sei que a pessoa já voltava zoada. E voltava maligna, queria atacando todo mundo. E dava essas maluquices assim, dava pra usar no Lancer, cara. E tudo dentro do cenário. Lembrou o Altered Carbone, aquela série que tem. Você troca sua consciência de tudo. Sim, que é só uma galera rica que consegue fazer e tal. Será que eu posso falar um pouco das regras? Por favor, cara, por favor. Por enquanto eu sei que eles usam D20 e D6. Isso aí. Então, o jogo é dividido em três fases, né? A fase narrativa, que é quando você joga com o piloto, ou até quando você joga com o mecha, mas não é um combate. E aí você resolve com o D20, com o D6, a dificuldade é sempre 10, e você tem os resultados baseados nas ações que você tomou, ações específicas, quando você tá no modo narrativo lá e tal. O jogador, quando você cria o personagem, né, o piloto, você pode ter um background, que é tipo, né, a sua profissão, e você tem gatilhos, e esses gatilhos podem ser específicos, assim. Seria uma alusão a perícia, sabe? Sempre que você faz uma coisa com relação com o seu background, você ganha um bônus de D6. Sempre que você faz uma coisa com relação ao seu gatilho, você ganha um bônus, mas esse bônus não é um dado, é um bônus fixo. Então, é uma certeza que você vai ser... É mais chance que você vai ser bem sucedido naquilo, sabe? Que é um bônus de mais 2. Aí você rola simplesmente, vê se consegue ou não. O segundo modo é o modo de recesso, né? O descanso. É quando você consegue se recuperar, fazer coisas que demandam mais tempo, angariar informações, conseguir dinheiro, imprimir um mecha, talvez. Imprime? Você imprime o mecha, você imprime seu mecha. É isso aí. Porque você pensa, né? Você vai construir um mecha tão rápido, né? Tem a forma habitual, como eu imagino que seja mesmo, mas existem impressoras 3D gigantescas que imprimem o mecha. Nossa, imagina! Então, assim, você entrou no combate, ferrou teu mecha. Aí, acabou o combate, beleza, ganhamos. Mas agora o meu mecha tá ferrado. O que eu posso fazer? Eu aqui na cidade próxima, peço pra impressora imprimir a parte que tá faltando, a parte quebrada. Destruiu o mecha? Imprimo o mecha todo do zero. Desde que eu tenha um tempo de recesso, um tempo pra descansar. E dinheiro, né? Deve ser caro imprimir um mecha. Aí que tá. Não é caro. Entendeu? Não é nem caro, dinheiro não é um problema, não é uma questão, sabe? Eventualmente, o dinheiro pra União não é uma questão. Tipo assim, o dinheiro tá superado. Essa é uma sociedade pós-capitalista, sabe? Mas a União entende desde o momento que eu posso criar qualquer bem físico, não tem capitalismo, não tem nada. Dinheiro não faz sentido. Mas ela entende esse método aí, então é importante que ela tenha uma moeda. O nome da moeda, inclusive, é mana, ou maná. E ela circula e tal, pode ser usada pra comprar peças, mas só se for muito necessário. Mas qual é a parada do Lancer? Você não tem níveis, mas não são níveis de poder de personagem, vamos dizer assim. É meio que também. São níveis de licença. Quando você é um Lancer, você adquire licenças com uma empresa, e aí essa licença te dá acesso a certas habilidades e mechas. Habilidades, eu digo, sistemas, armas, coisas pro seu mecha. E mechas também, saca? Ah, que maneiro! Então, no primeiro nível, você ganha acesso aos mechas de nível tal, habilidades tal, sabe? E aí, quando você completa uma missão, a regra é essa, né? A regra básica é essa. Você completa uma missão, você aumenta o seu nível de licença. Aí você já consegue adquirir novas habilidades. Entendi. E os atributos básicos, como é que funcionam? Ou não tem? Então, tem atributos, tem skills, né? Vamos dizer assim, são perícias, são habilidades, como foi traduzido. Deixa eu pegar aqui. Que elas são habilidades que elas são utilizadas principalmente... Assim, no jogo narrativo, elas não são necessariamente utilizadas, porque elas não têm a ver com uma narrativa, necessariamente. A narrativa é mais assim, você tem coisas, gatilhos, você tem profissões que tem a ver com aquilo, beleza, vai contar pro teste do piloto. Okay. Mas agora, a parte do combate usa habilidades de piloto para o combate. E aí, o quão bom você é nelas, quer dizer que você é bom em manipular elas, em entender delas. E elas são casco, que ela tem a ver mais com você entender da habilidade, estrutura, do mecha. É a parte corporal do Isso, mecha, isso. Então. A carcaça. É o chassi mesmo, a estrutura física. A carcaça, boa palavra. Agilidade, que é pra coordenação. Se o piloto é rápido, se o piloto pensa rápido para poder mexer nos controles. Sistemas, se ele consegue entender os sistemas, dar comandos,
pra guerra eletrônica, principalmente pra hackear, essas paradas assim, sabe? Engenharia, que tem a ver com o piloto mexendo nos reatores e nos suprimentos de suporte do mecha, assim, pra manter ele ligado, pra manter ele funcionando, pra evitar superaquecimento, parada. Ah, então dá pra fazer aquelas cenas maneiras do tipo, vou desviar a energia dos escudos aqui, tal, vai embora. Isso aí. Dá pra fazer? Caraca, que maneiro, mano! E aí, dependendo dos seus atributos, você influencia os atributos do piloto, do mecha. Assim, por exemplo, se você tiver... deixa eu ver aqui. Se você tiver uma agilidade alta, o piloto tiver uma agilidade alta, isso afeta a evasão do seu mecha. Aumenta também a velocidade com que ele pode se mover, ligado? Então, o seu atributo como piloto, se você ser bom numa parada, influencia o teu robô. Apesar do teu robô já ter um atributo básico para as quatro habilidades, um valor básico para as 4 habilidades, você também influencia, sabe? Mostra quanto o piloto é bom também, né? Exatamente. Faz diferença. Além dos atributos, ele também pode influenciar utilizando talentos. São habilidades mais específicas, assim. Te permite fazer uma coisa a mais, permite fazer uma coisa melhor, te dar um outro recurso. Eu gostei do piloto poder influenciar diretamente assim no que o mecha pode fazer, sabe? Não é só você pegar um robô. Isso é maneiro, isso realmente é maneiro. Porque aí no caso pode ser o mesmo mecha, dependendo de quem pilota, a coisa muda totalmente. Isso é maneiro. Exato, entendeu? Aí tem uma combinação de mecha e piloto, faz diferença, assim. Qual talento que você pegou? Será que ele é bom pra esse mecha mesmo? Pô, ele comba legal aqui pra fazer essa parada, já que eu tenho... Pode ter o piloto que ele é especialista em um modelo, né? Ele pega habilidades boas que combam com um modelo específico. Tem sabe regra que isso pra é um gente... prato cheio pra combeiro, né? Com certeza. Não, esse jogo aqui, pra combar, é diversão. Tem regra pra você criar o seu próprio modelo de mecha? Ou não? Só usa os pré-definidos? Eu acho que não tem. Essa própria mecha, acho que não. Mas assim, tem bastante. Tem bastante mesmo. Então tá maneiro. Eu acho que tem tanto que, sei lá. Nem precisa criar, né? Se você criar um, ia ter o que você quer, tá ligado? Aí você só cria um que é igual ao outro, só que em vez de azul ele é verde. Só troca a cor. Como que funciona um piloto de Lancer recém-construído? Quantas habilidades ele tem? Quantos gatilhos ele tem? Então, o Lancer, o piloto, né? Ele começa no nível 0, no livro de licença 0. Ele tem que escolher um background, que é uma história, uma profissão, que vai ajudar ele pra quando ele for fazer coisas no modo narrativo de jogo. Vai dar aquele 1d6, né? De bônus, modificador. E ele escolhe 4 gatilhos, que são como se fossem perícias, coisas que ele sabe fazer. Que vão dar bônus estáticos, não vai ser um D6, vai ser um bônus de mais 2. Na rolagem narrativa, né? Quando ele for precisar fazer alguma ação. E ele vai chama de gatilho porque a pessoa usa em uma situação específica que ativa esse gatilho? Isso. Por exemplo, tem uma aqui beleza. Que é aplicar punhos a faces, né? O famoso cair na porrada. Quando você aplicar punhos a faces, você ganha esse mais 2. Quando você quiser chegar em algum lugar rápido, você ganha esse bônus de mais 2. Aí é um pouco amplo, né? Vai depender do que você está fazendo. Então não é tão específico assim. O gatilho é bem amplo. Quando você se amostrar, assim, quando você tentar parecer sinistrão, assim, na ação que você vai fazer. Impressionar os outros, sim. Exato. Aí você ganha esse gatilho de mais 2, que ele é estático. E aí você tem os atributos do piloto. 4 gatilhos já dá pra brincar. Dá pra variar bastante. A parada é que os atributos do piloto, eles influenciam os atributos do teu mecha. Uhum. E aí são os 4 atributos são os mesmos que os do mecha, né? Casco, agilidade, engenharia, sistemas. E o piloto ganha 2 pontos para distribuir nesses 4 atributos, 4 habilidades. E aí ele escolhe se quer deixar uma com 2 ou 2 com mais 1. Isso vai influenciar diretamente. Se eu quiser fazer um piloto, sei lá, um cara parrudão, eu vou ali, coloco em casco, aí o cara é maior, mais forte, essas coisas? Mas então essa habilidade é uma habilidade de mecha. Isso vai influenciar o teu mecha, não necessariamente o teu personagem em si. Entendi. Se tu quer que o teu personagem seja parrudão, provavelmente você vai ter um background que vai ser, sei lá, ele era um cara do exército, ele era um segurança. Ele vai ter um gatilho. Entendi. Entendeu? As origens entregam essas paradas, né? Você pode ter o mecha com casco 2, parrudão e ser um magrelo que pilota. Exatamente. Normalmente deve ser um magrelo que pilota, inclusive. E aí você pode pegar talentos também, que são habilidades mais específicas, assim, né?
E você ganha três ranks de talento. Aí você pode pegar 3 talentos no rank 1, né? No caso, no início só pode fazer isso. Mas depois você pode aumentar esse rank até 3. Talentos vão até rank 3. Aí você escolhe se pega um talento novo ou se melhora o que você já tem. Isso, quando você avança de licença, né? E aí, o mais importante de tudo, a criação de personagem, né? Quando você finaliza isso aqui, você pega o mecha básico, que é o mecha da Sistemas Massivos Gerais, que é o mais comum de todos, o mecha bem comunzão. Ele não é tipo assim, o pior de todos. Ele é o mais comum. O pessoal se engana muito achando que ele é o pior. Mas o livro salienta bastante que ele é um mecha bem capaz. Tudo que eu vi aqui, ele parece ser. É o modelo, assim, um modelo mais padrão. Isso, exatamente, falou a palavra. Ele é modelo padrão. Todo mundo começa com ele. Primeira missão é sempre com o Everest. É o gol bolinha dos mecha. É. Entendi. Eu gosto de quando o personagem começa forte. Pelo que você falou, um piloto inicial, pô, já tem coisa pra caramba. 4 gatilhos pra escolher, 3 talentos, é muita coisa. Esse forte tem que pensar na relação, né? Ele é forte comparado a uma pessoa comum. Ele é muito mais capaz que uma pessoa comum. Mas entre outros pilotos de lança, entre outros robôs que não são pilotados por outras pessoas ou coisas, talvez ele não seja tão forte assim, não. Mas ele é bem capaz. Entendi. Essa outra coisa, essas ferramentas que deram origem aos mechas, dá pra usar elas? Tipo, sei lá, um braço de solda gigante, alguma coisa assim. Tem isso? Então, as armas dos mechas, elas são próprias para os mechas. Então, assim, quando você pega o mecha, quando você imprime o mecha para você utilizar, ele já vem com uma arma que é própria dele, no conjunto, sabe? Mas tem uma ação que se chama improvisar. Você pega qualquer coisa para bater, tá ligado? E pô, aí dá pra fazer usar um navio como uma espada? Daria. Então esse jogo é o melhor jogo que tem. Seria massa, dá pra usar assim. Os mechas, eles têm funções, cara. Eles são específicos, assim. Isso é maneiro, isso é legal. Tem 5 funções de jogo de mecha, né? E são funções parecidas com os jogos de estratégia de combate. Elas são artilheiro, que é o cara que causa dano à distância, né? Strike, atacante, que é causa dano a corpo a corpo. Controlador, que é pra poder manipular tecnologicamente o adversário, ou então melhorar os seus amigos, né? Suporte, que é pra poder dar apoio, cura e tudo mais. E defensor, que é o tanque, né? Pra resistir a dano. Ficar na frente apanhando. Isso. Funções conhecidas, né, da galera que joga qualquer jogo de estratégia aí. Sim. E elas também os mechas. Os mechas, eles têm essa tagzinha, né? De função. Então, se você quiser jogar com uma certa função no meio do combate, você já sabe ali, lendo logo o nome dele, logo abaixo tem qual é a função. O que você vai fazer provavelmente no combate. Tipo assim, já temos aqui um defensor. Então vamos variar, vamos pegar um artilheiro. Aí o outro cara pega um artilheiro, já monta um time pra combinar a estratégia, sabe? Pra abranger o máximo possível de situações ali. Exatamente. Às vezes uma certa missão pede mais um controlador, não sei. Porque talvez os inimigos sejam pessoas que usam muitos sistemas, aí tem que ter mais controlador. Ou então tem que ter mais artilheiro, porque tem que destruir a parada, então tem que dar tiro na parada. Botar 2, 3 artilheiros. Aí vai depender da composição do grupo e da missão determinada. Entendi. E o piloto pode se especializar em uma dessas funções dependendo dos gatilhos e dos talentos que ele pegar, certo? Exato. Tipo assim, além dos talentos, quando você upa de licença, você tem certos níveis que você pega, tipo, um bônus, dependendo da licença que você está pegando. As licenças elas são divididas claramente daqueles chassis. Tem 4 empresas principais. E aí, quando você vai ficando mais forte, pode, tipo... É tipo um cartão fidelidade, sabe? Quando você tá sempre numa empresa ali, pegando sempre as mechas delas, pegando no livro de licença que você ganha um bônus. É tipo assim, agora você consegue fazer mais coisa com sua mecha. Tem uma listinha lá que você pode escolher. Então você pode se especializar mais ainda na utilização da função daquele mecha a partir desse bônus. Caraca, legal, hein? O bem que você falou ali, é um prato cheio pro combeiro. O combeiro vai ficar feliz, o cara do roleplay vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz, cara. Todo mundo, não tem... Ninguém fica excluído aí. Então, gente, infelizmente é a parte mais chata do podcast, que eu tenho que encerrar esse episódio. Como o Jorge disse, se dependesse de mim, eu ficava aqui mais 2, 3 horas conversando. Nossa, eu também ficava bastante, tem muita coisa pra falar ainda. Mas aí eu não posso também, né? Não, tá certo. Tirar o tempo de vocês. Mas, Jorge,
você tá mais que convidado a retornar sempre que você quiser, sempre que você puder. Quero, hein? Tiver um tema legal, alguma coisa que você goste, pô, já cola aqui que vai ser bom pra caramba. Uhum. E o Aleu nem falou nada, que esse aqui já é de casa. Ele já abre a geladeira sem pedir. É isso, nunca tô aqui. Então, gente, antes de mais nada, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Ale, pelo tempo de vocês, por poder estarem aqui para falar de RPG, que é bom demais, a gente sempre gosta. E para falar do financiamento coletivo, né? Esse episódio a gente está prevendo para sair no dia que começa o financiamento coletivo. Então, se você está ouvindo isso daqui, corre lá no Catarse para poder garantir o seu Lancer. Eu já tô na seca, eu quero muito, né, poder pegar o meu. Então eu espero que vocês tenham gostado disso aqui e vão lá garantir e prestigiar a editora Tria, que tá sempre trazendo coisa legal pra gente. E agora é o espaço dos convidados. Por favor, Jorge. Jabás, projetos, carro que você quer vender, aproveita, cara. Esse espaço é seu. Pô, gente, muito obrigado pelo convite. Fiquei felizão de receber ele. Quando você contatou a mim, eu falei, pô, Bruno, eu posso ir? Posso falar? Porque eu já falei tanto isso com os amigos que eles já estão cansados de se ouvir já. E é sempre bom poder falar mais da coisa que a gente gosta, né? Pô, é massa demais. E espero voltar sim, hein? Se tiver um outro assunto aí, qualquer coisa, a gente dá uma pesquisada, porque de RPG eu tenho coisa pra falar. Tem bastante. Maneiro. Tormenta, você gosta? Gosto. Então, depois se quiser participar do Covil do Milhão aí, nossos Olha aí. respostas. Eu cheguei a fazer uns monstros de Tormenta lá pro blog da Jambô um tempinho. Pô, então tá manjando tudo. Depois eu vou te mandar um link do Covil do Milhão pra você ver como é que é. Se você achar que gosta, aí você participa aí, pra te zoar um pouquinho, brincar. Beleza. Mas continua aí. O que mais que você faz, cara? Então, eu não sou muito ativo na internet, infelizmente. Eu acho que eu tô começando a ficar mais agora, porque eu saí do Twitter. O Twitter saiu primeiro, eu vou te defender. É isso. Eu tô no Blue Sky, se a galera quiser me seguir lá. Jorge Júnior, @Jorge Júnior, né? Tá pra procurar lá. Volta e meia posto coisas sobre RPG, que tô fazendo alguma coisa pra aparecer em algum lugar. Principalmente isso, né? Meu principal canal de contato. É o Blue Sky mesmo. Então, gente, e o rapaz é modesto, tá? O cara faz revisão. Então, se você tá com um RPG novo aí, querendo fazer, tá querendo trazer alguma coisa da gringa, chama ele lá, que ele vai te ajudar, ele vai prestar esse serviço aí com maestria, que o cara é bom. É verdade. Eu tô revisando aí, tô entrando nessa seara. Cara, tô gostando muito mais do que eu achei que fosse gostar, gente. É muito legal, muito divertido. Assim, tá criando um RPG aí que eu tô ligado, junto com o Glauco, que eu sei. E que, ó, se o lançamento desse negócio não for aquilo que eu vi, vou reclamar demais no Twitter. Tenho compromisso. Então, eu tenho esse projeto com o Glauco já há um tempo, a gente tem trabalhado nele. Também tem vias aí de, talvez, né, de vir aí de fato, né? Peraí, vamos lá. Né? 2025? Será? Eu não gosto de fazer isso. Ai, meu Deus, é muito... Não é certeza. Mas você acha? Não, 2025, 2026? Vamos jogar assim na fé? Na fé 2025? Na fé. Vambora. Aí sim, pô. Então tá, vou na fé. Até dezembro de 2025. Vai vir. Não, mas vai vir com certeza. Se quiserem saber um pouco mais do outro Glauco, a gente compartilha bastante informação lá. O Glauco mais do que eu, né? Porque ele é mais vocal lá no Blue Sky e tudo mais. Mas volta e meia posta uma coisinha também. Se você tá curioso, vai lá no podcast Teatro da Mente, que o Glauco conta tudo lá. Conta mais até do que devia, às vezes. Que ele fala mesmo. O Glauco não é baú. Inediável. E Ale, por favor, cara, faz seu jabá, o jabá tem que ser jabado. Fala tudo aí que você tá fazendo. Se tiver projeto novo, aproveita agora pra falar a respeito. Manda aí, vai na boa. Nós estamos aí procurando ampliar o Cafofo cada vez mais com novos sistemas, trazendo uma força aí pra quem tá lançando. Então a Tria mandou bastante material, então a gente conseguiu falar de Symbaroum, conseguimos falar, vamos falar do Lancer a hora que tiver mais pra frente, falamos de Punk Apocalypse já, que mais? Beyond the Wall, Tormenta 20 continua forte, né? Foi o que começou o canal, então
ainda aparece bastante. Já falo logo, no vídeo do Lancer eu quero aparecer, hein? Já estão me convidando. É promessa, né? Quando a gente fala aqui, vira promessa. Mas agora essa promessa é sua, tá? A gente ainda fala de D&D, apesar da Wizard não dar muita atenção pra gente, mas D&D mora no coração, né? Vocês falam mais de D&D do que a própria Wizard, aparentemente. Vou assumir o lugar deles, ver se eles não querem abrir mão. Participem lá do canal, dêem uma força. Quem poder se inscrever aí, compartilhar os vídeos, a gente tá querendo ajudar a mesa de RPG da galera aí. É isso aí. Todos os links vão estar na descrição do episódio. Os links para as redes sociais do Jorge, o link pro podcast Teatro da Mente, link pro canal do Alê, do Cafofo vai estar aqui também, as redes sociais do Alê também vai estar tudo lá. E, bom, gente, já que você chegou até aqui, compartilhe esse episódio com alguém, com um amigo, se você gostou, com um inimigo, se você não gostou, porque eu faço isso por um gesto de amizade, porque se você não compartilhar, o Dragão Maldição vem aí, com os impropérios infames dele, então eu acho melhor você compartilhar. A vez que eu mesmo não compartilhei, a minha gata fez xixi na minha cama, então, compartilhem o episódio, não deixem o dragão pegar, certo? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, um abração e eu declaro encerrado esse conclave. Bota o som do martelo aí, Ricardo, e até a próxima, pessoal. Falou!